Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Imperatriz, acusada de envenenar família com ovo de Páscoa, perde guarda dos filhos. Malversador. Operação da Polícia Federal desmonta esquema de candidatura fictícia para desviar verbas do fundo eleitoral em São Luís. INSS libera consultas e contestação de descontos indevidos. UFMA abre seleção para mestrado acadêmico em nutrição com foco em saúde, políticas públicas e inovação científica. Evento Expomei e Caravana Sebrae delas reforçam o protagonismo dos pequenos negócios nesta quinta, sexta e sábado. Economia, no comentário de Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Cavalo de Aço e Bode Gregório ficam apenas no empate no primeiro duelo da final. Tubarão encara o Cerrado hoje à noite em Brasília. E quarta etapa do beach tênis do Maranhão começa hoje em Imperatriz. Ainda no Rádio Opinião, a estreia do programa Acessibilidade para Todos, com o radialista Mano Morelles. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. São 7h14 agora, hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, é o Dia Mundial da Família. Também Dia Internacional da Objeção da Consciência ao Serviço Militar, Dia Internacional da Latinidade, Dia do Assistente Social, Dia do Gerente Bancário, também Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares, Dia Internacional do Serviço Aeronáutica, Dia Nacional da Conscientização da Mucopolissacaridose, que é uma doença hereditária rara do metabolismo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7h15. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente no site da 106 e também no YouTube, Universidade FM 106. Aqui em O Imparcial, a manchete é: governo na região tocantina, Brandão escuta prefeitos e evita debate sobre 2026. Com uma agenda intensa em Imperatriz, o governador Carlos Brandão reafirmou na quarta-feira, dia 11, ontem, sua estratégia de proximidade com os municípios do sul maranhense. Obras foram entregues e vistoriadas, além da escuta de prefeitos e manifestações culturais, num movimento que se consolidou, que consolidou o que o próprio governador chama de governo municipalista. Prefeitos confirmam liderança de Brandão e afirmam que seguirão sua decisão sobre a sucessão. Os primeiros passos aí, da campanha para a campanha de 2026, portanto, no ano que vem. Espetacularização e redes sociais. Análise aqui do jornalista Ronaire Nunes, falando sobre a participação de uma blogueira em CPI no Senado, que, na verdade, virou uma grande propaganda de bets, uma falta de vergonha total, e políticos altamente despreparados, o que não é novidade nenhuma. Vereadores do Podemos, Wendel Martins, Raimundo Júnior e Fábio Macedo Filho, na mira da Polícia Federal. Operação foi contra vereadores por supostas candidaturas fictícias que serviram de fachada para desviar recursos do Fundo Especial, financiamento de campanha. Os investigadores identificaram um repasse de mais de R$ 1 milhão
em recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema, além de fortes indícios de lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas utilizadas para mascarar o destino final dos valores desviados. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse assunto com Borges ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Na parte de análise também da política, Sarney poderia apaziguar a guerra política do Estado, né? Tecnologia e inovação marcam presença na 21ª Agrobalsas. Rodoviários do setor de fretamento intermunicipal e interestadual iniciam greve nesta quinta-feira. Esses são os destaques daqui de O Imparcial. O que é que tem por aí em Jornal Pequeno, Mayra? Jornal Pequeno, desvio de verba eleitoral com candidaturas falsas é investigado pela Polícia Federal em São Luís. A investigação teve início a partir de uma notícia-crime que apontava uma organização criminosa durante as eleições de 2024. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Projeto oficial da Justiça Extraordinário saneou 2.209 mandados no Polo Chapadinha. Porto do Itaqui destaca papel estratégico no agronegócio, no Agrobalsas. Investimentos do governo superam 70 milhões e impulsionam o desenvolvimento de balsas. Papema é orgulho do Maranhão, diz Brandão em visita ao estande da Fundação na Agrobalsas. E ainda, ONG de petistas recebe 640 milhões em programa federal de combate à seca. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h19 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às primeiras informações do trânsito. Mayra Nogueira trazendo aqui o nosso gráfico do Waze.com, mostrando que a Avenida Jerônimo de Albuquerque segue demandada, bastante demandada na manhã, logo pela manhã, né? Mas não está tão ruim assim, né? Pode vir por aqui, com certeza. O que a gente observa é que por aqui, na Avenida Daniel de Latouche, né? Daniel de Latouche, aqui já próximo à entrada da Via Expressa, né? Nos dois sentidos, na verdade, né? Coama e também sentido Ipase, o trânsito segue demandado, bastante demandado neste trecho, né? A partir da Via Expressa, no sentido Ipase, né? Ponte do Caratatila, o trânsito segue bastante demandado. Quem tem mais informações do trânsito é Borges. Júnior Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente nesta quinta-feira. Informações da Avenida dos Franceses, da altura do terminal rodoviário. Nesse trecho, neste momento, há uma van e também um carro de passeio pegando fogo. Já há 2 equipes do Corpo de Bombeiros no local fazendo controle dessa situação. Registro sentido centro-bairro, trânsito lento na região por conta dessa situação. Por enquanto, não há informações de vítimas e a SMTT também está no local disciplinando o trânsito. Por hora, então, são essas as informações referentes aí a esses 2 veículos, uma van e também um carro de passeio pegando fogo ali na Avenida dos Franceses, à altura do terminal rodoviário, próximo ao posto de táxi, que é ali naquela região, trânsito lento por conta dessa situação. Adalberto, Mayra. Que coisa. 7h21 agora. Obrigado, Borges, pelas informações. Lembrando que você também pode interagir, você ouvinte pode nos acompanhar, interagir, participar com suas informações, com algum momento que você estiver passando aí pela cidade, em alguma via, você tiver alguma informação sobre o trânsito, também você pode participar pelo nosso WhatsApp 99217-2647. É isso aí. 7h22. Cidade. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando o noticiário, falando sobre o caso, né, do envenenamento com ovo de Páscoa, a acusada de ter envenenado essa família, né, com mortes, né, aconteceu
ela perdeu a guarda dos próprios filhos, não é isso? A suspeita é a Jordélia Pereira Barbosa e a medida de retirada da guarda dos filhos atende ao pedido do pai das crianças, as crianças que já viviam com ele, com o pai, desde que Jordélia foi presa. Ela, a gente lembra, acusada de envenenar uma família com ovo de Páscoa em Imperatriz. A determinação tem caráter provisório, é do juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, da Terceira Vara de Santa Inês. Na decisão, o juiz ele avaliou que, por estar presa, a mãe está temporariamente impossibilitada de exercer a guarda. Ela responde por duplo homicídio e também tentativa de homicídio, e, se condenada, ela pode ser punida aí com 12 a 30 anos de prisão. Essa situação, segundo o juiz, acaba, então, comprometendo a capacidade de a mãe garantir o bem-estar dos filhos. A Justiça estabeleceu que Jordélia ela vai ter um prazo legal para contestar essa decisão, que normalmente prazo de 30 dias. Jordélia, ela segue presa desde o dia 17 de abril. A gente lembra, o ovo de Páscoa envenenado foi enviado para Miriam Lira. À época, ela era a atual companheira do ex-marido das crianças. Miriam, ela tinha 2 filhos, a Evelyn Fernanda Rocha, de 13 anos, e Luiz Fernando, de 7. Os dois, eles morreram em função de terem ingerido o ovo de Páscoa. A Miriam também comeu o doce, passou mal, foi hospitalizada, mas sobreviveu. Na ocasião, a polícia informou que Jordélia, que é a suspeita de ter cometido esse crime, ela não aceitava o fim do relacionamento, ela então mantinha a guarda compartilhada dos filhos com o ex-marido. Esse ex-marido, ele contribuía financeiramente com a alimentação das crianças. Então, após a prisão de Jordélia, o pai das crianças conseguiu a guarda unilateral. Diante da decisão, a Justiça então suspendeu a obrigação de pensão alimentícia por parte do pai, isso porque os filhos estão sob os cuidados diretos dele, cuidados do pai. Portanto, então, a Jordélia suspeita de ter cometido esse crime, perdendo a guarda dos filhos. Adalberto, Mayra. É isso aí. A expectativa é que alguma coisa ia acontecer também nesse sentido, né? Faz sentido uma mãe acusada desse tipo de crime também ter possibilidade de criar, né, crianças, enfim, filhos, é um negócio complicado, tá? E, enfim, pelo menos as crianças, ela com a prisão, né? Pelo menos o pai aí vai estar cuidando dessas crianças. Muito provavelmente não ia ter alguma dificuldade. O pai vai cuidar das crianças e, enfim, acompanhar o desenrolar desse caso, né? Esse caso que repercutiu em todo o Brasil, né? Tanta brutalidade. 7h25. Mayra Nogueira. Falamos agora de malversador, que é a operação da Polícia Federal que desmonta esquema de candidatura fictícia para desviar verbas do fundo eleitoral em São Luís. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Mayra, a operação deflagrada nessa quarta-feira, no dia de ontem, o intuito é desmantelar o esquema criminoso de candidaturas fictícias, esquema usado para desviar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A investigação que teve início, essa investigação a partir de uma notícia crime, essa notícia apontava a atuação de uma organização criminosa aqui em São Luís, isso durante as eleições municipais de 2024. Durante a operação, foi verificado o uso de documentos ideologicamente falsos, documentos usados para viabilizar os desvios. Uma das candidatas a vereadora, por exemplo, identificada como Laranja, ela recebeu R$300 mil do Fundo Especial de Financiamento da campanha e obteve apenas 18 votos, o que representa um custo médio de cerca de R$16.600 por voto, desproporcionalidade aí que reforça a suspeita de que a candidatura teria sido simulada. Neste caso, então, o propósito seria atender à cota de gênero e também permitir o desvio de recursos públicos. Para viabilizar a fraude, foram utilizadas empresas de fachada e também contratos fictícios e ainda notas fiscais superfaturadas e documentos impróprios. Os investigados receberam mais de R$1 milhão de recursos provenientes de campanhas de candidatas beneficiárias do fundo, isso tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A operação
Mayra Adalberto também, ela identificou indícios de lavagem de dinheiro, esquema feito por meio da utilização de empresas fantasma. O intuito era ocultar o destino dos valores desviados e durante a ação foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e a Justiça determinou ainda a suspensão do exercício de qualquer função partidária pelo principal investigado. E em relação aos crimes, dentre os crimes cometidos estão organização criminosa e falsidade ideológica eleitoral, também o uso de documento falso, peculato eleitoral e ainda lavagem de dinheiro. O resultado das investigações, esse resultado pode levar aí à cassação de mandatos de vereadores eleitos em São Luís. Adalberto, Mayra. Olha só a consequência disso, né? Que na própria eleição ficou bem nítido ali, a gente sabia que isso poderia acontecer, iria acontecer, com certeza, porque ficou na cara de todo mundo que tinha alguma coisa de fraude, né? Tinha cheiro de fraude, aquilo tudo que estava acontecendo, utilizando aí essas candidaturas falsas, né? Candidaturas de mulheres também, porque os partidos eles precisam cumprir com essa cota, digamos assim, de candidaturas femininas, de mulheres, né? E muitas foram forjadas, né? Melhor dizendo, elas foram falsificadas mesmo, né, como a própria operação menciona e também indica, né, o que aconteceu de investigação. Estava na cara que isso ia acontecer. E olha a consequência. Vereadores que estão eleitos hoje, né, considerados eleitos, podem, de alguma maneira, perder esses mandatos por conta desse tipo de fraude, né? Que as pessoas que fizeram coisas erradas paguem, né? É isso aí. 7h29. Agora, estamos no limite do tempo, Borges Júnior, mas dá tempo ainda de falar sobre o INSS, que liberou consultas e também contestação de descontos indevidos. Exatamente, Adalberto, a consulta já está disponibilizada a aposentados e pensionistas do INSS para que eles possam identificar se houve descontos indevidos nos seus benefícios. Eles podem conferir qual associação realizou a cobrança, também o período em que ela ocorreu. Essa consulta ela pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento no telefone 135. Com essas informações, o beneficiário ele vai poder confirmar ou contestar a cobrança e, se não tiver autorizado, solicitar a devolução do dinheiro. Segundo o INSS, a maioria dos casos envolve fraudes com falsificação de assinaturas e também simulação de autorizações. A entidade ela só pode realizar descontos com consentimento explícito de cada beneficiário, de cada benefício. Como saber se teve desconto indevido ou não? Tem um caminho passo a passo a seguir. É preciso acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, isso com o CPF, login e também a senha. Depois, clicar em consultar benefícios, ir em extratos de pagamento, escolher o mês desejado. Lá aparecem os 2 últimos meses, isso é um padrão por padrão, e depois, então, é preciso verificar na tabela se há algum desconto de entidade associativa. Esse, então, o processo. Adalberto, Mayra. É isso aí. Bom lembrar, né, também, né, repetindo aqui, o número 135 para você telefonar, ou então no aplicativo Meu INSS. Embora algumas pessoas, aliás, muitas pessoas estejam dizendo que o Meu INSS está com dificuldades, né? Com certeza é por conta da grande procura. E, enfim, tem que ter um pouco de paciência, ficar tentando até conseguir lá pelo aplicativo. A procura é grande, viu, gente? É muita gente que pode ter sido enganada, né, com essa fraude no INSS. Borges, peço que você fique na linha. Mayra Nogueira, a gente vai ter no segundo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, UFMA abre seleção para mestrado acadêmico em nutrição, com foco em saúde, políticas públicas e também inovação científica. Evento Expomei e Caravana Sebrae Delas reforçam o protagonismo dos pequenos negócios nesta quinta, sexta e sábado. Tem análise da economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Cavalo de Aço e Bode Gregório ficam apenas no empate nesse primeiro duelo da final. Tubarão encara o Cerrado hoje à noite, em Brasília. E quarta etapa do Beach Tênis do Maranhão começa hoje, lá em Imperatriz.
No Rádio Opinião, a estreia do programa Acessibilidade para Todos, com o radialista Mano Morelles. A gente volta com a previsão do tempo e também as manchetes nacionais. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de 25 mil reais ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas, 36 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Borges, trazendo novamente informações, mais informações, melhor dizendo, falando agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, abrindo seleção para mestrado acadêmico em nutrição, com foco em saúde, políticas públicas e também inovação científica. Exatamente, Adalberto. A iniciativa se dá por meio do programa de pós-graduação em nutrição, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, para ingresso no curso de mestrado acadêmico em nutrição, turma 2025-2027, em relação ao processo seletivo. Ele contempla 18 vagas, essas vagas estão distribuídas em ampla concorrência, ações afirmativas e vagas suplementares para servidores técnico-administrativos da UFMA, da instituição. A duração do curso é de 24 meses, funcionamento, ele vai funcionar no turno diurno e tem como área de concentração
a nutrição e a saúde. E em relação às inscrições, elas vão seguir abertas até o dia 13 de junho deste ano, 2025, e deve ser feita de forma exclusiva pelo sistema SIGAR da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Existe uma taxa de inscrição, o valor do investimento é de R$ 250, mas neste caso há a possibilidade de isenção conforme os critérios socioeconômicos, critérios previstos em decreto federal. Em relação às linhas de pesquisa, são 2 linhas de pesquisa. Primeiro, estudos clínicos e experimentais em nutrição na saúde e na doença e análise do estado nutricional de populações e de políticas de saúde, alimentação e nutrição. O edital completo ele pode ser acessado a partir de um link que está disponibilizado no site da UFMA, e em relação a dúvidas, elas devem ser encaminhadas, essas dúvidas, esses questionamentos, para o e-mail seletivoppgn@ufma.br, seletivoppgn@ufma.br. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto, antes de devolver para vocês, a gente então atualiza aquela situação que a gente trouxe no primeiro bloco, em relação a informações relativas ao trânsito, a informação de que nessa situação há uma vítima, a vítima foi o motorista da van, a situação acontecida na Avenida dos Franceses, à altura aqui do terminal rodoviário em São Luís, a situação que trouxemos aqui no primeiro bloco. Adalberto, Mayra. Que foi de uma van, não é isso, Borges? Que foi incendiada, Exatamente, uma van, pegou fogo? Exatamente, uma van e carro de passeio estariam pegando fogo ali na altura do terminal rodoviário, uma moto e um carro de passeio, sair no sentido bairro centro. Trouxemos no primeiro bloco essa situação de acidente na avenida, a situação de carro pegando fogo na Avenida dos Franceses, altura do terminal rodoviário, próximo ali ao posto de táxi, ali ao acostamento, a situação no sentido bairro centro, no local já duas equipes do Corpo de Bombeiro fazendo controle dessa situação, equipes da SMPT também estão no local disciplinando o trânsito. Repito, então a situação de registro de uma vítima, essa vítima seria o motorista da van, esses veículos que pegaram fogo mais cedo aqui na altura do terminal rodoviário e Avenida dos Franceses. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h40 agora. Mayra Nogueira. Trazemos agora as informações sobre o evento Expomei e Caravana Sebrae Delas, que reforçam o protagonismo dos pequenos negócios nesta quinta, sexta e sábado. Os detalhes agora com Maiara Cordeiro. A Expomei 2025, evento dedicado aos microempreendedores individuais atuantes nos setores de comércio, serviço, artesanato, indústria, agronegócio e alimentação, acontece nesta quinta-feira, dia 15, e segue até sábado em São Luís. A segunda edição reúne empreendedores para 3 dias de exposição, capacitação e articulação com instituições financeiras e de apoio. A programação também inclui a Caravana Sebrae Delas, voltada para o empreendedorismo feminino. A feira conta com mais de 100 estandes de empreendedores formais e informais dos segmentos de comércio varejista, produtos artesanais, alimentos, serviços de beleza, confecção, inovação e economia rural. O evento inclui palestras, painéis temáticos, oficinas práticas e consultorias e cursos rápidos. A Caravana Sebrae Delas conta com uma agenda voltada à promoção da autonomia econômica da mulher. A ação itinerante vai realizar oficinas práticas, rodas de conversa, painéis sobre gestão e acesso a crédito, além de encontros com lideranças femininas. A partir de 14h, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no Multicenter Negócios e Eventos, Avenida Jerônimo de Albuquerque, Alto Calhau. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Vamos à previsão do tempo.
São Luís amanheceu com leve chuva e pode continuar chovendo pela manhã e à tarde com quedas de raios. A umidade está 94%, a temperatura 22 graus, a média, a mínima 24, a máxima 30 graus. O vento sopra fraco de leste ao sudeste e a cobertura de nuvens é alta, com 99% do céu encoberto. Informações do site Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré neste dia 15, pré-amar. A primeira acontece logo mais às 8h04 da manhã, com 5,5 metros. A segunda será às 8h38 da noite, com 5,2 metros. Baixa-mar. A primeira aconteceu às 2h10 da madrugada, com 1,1 metro. A segunda será às 2h20, aliás, às 2h40 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. E aqui a gente começa as manchetes nacionais com Folha de São Paulo. Desmatamento cai 32% no Brasil em 2024. Cerrado é o bioma mais afetado. Pela primeira vez em 6 anos, todos os ecossistemas registraram queda ou estabilidade no desmate, diz MAP Biomas. Agora, destaque do estado de São Paulo, Mayra Nogueira. 1 milhão do Corinthians foi para o braço do PCC, diz polícia. Parte do patrocínio foi parar em conta de empresa citada por delator. Irritado com o vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi com TikTok. É isso aí. Para finalizar, tem o Globo, que na manchete traz artifício contra investigações. STF reage a manobras da Câmara para impedir processos contra deputados. Partidos articulam repetir caso Ramagem em benefício de outros parlamentares. Juristas veem abuso de prerrogativa. E Flávio Dino critica. 7h44 agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 45 agora, cotação do dólar, moeda teve alta de 0,42%, cotada aí a R$ 5,63. Já o euro teve alta de 0,24%, está a R$ 6,29. Quem vem agora com a análise da economia é Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Mária e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou com baixa de 0,39%, ficou nos 138.423 pontos. O movimento de correção aconteceu logo após a euforia do mercado com o anúncio do acordo tarifário entre Estados Unidos e China no final de semana. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, subiu e ficou em R$ 114. O milho cedeu e ficou em R$ 73. E a arroba do boi, de 15 quilos, teve baixa e ficou em R$ 287. O IBGE divulgou o volume de serviços de março no Brasil. Mostrou variação positiva de 0,3% frente ao mês de fevereiro. No acumulado do ano, apresenta crescimento de 2,4%. Já a indústria nacional apresentou crescimento de 1,2%. No Maranhão, apresentou neutralidade. No acumulado de janeiro a março, no estado, acumula queda de 8,7%. E na Agrobalsas, observamos que está tendo um investimento significativo na parte do aumento da produtividade. Mas existe um receio por causa dos custos logísticos. Pelo fato da nossa região ter um baixo
área de armazenamento, isso obriga os produtores a procurarem caminhões para estar logo despachando a sua safra para entrega ou no porto ou nas trades. E com isso, existe essa possibilidade de ter esse custo a mais. Um bom dia a todos e até mais! Concursos e oportunidades. Faltando 12 minutos para as 8, vamos às dicas de concursos e oportunidades. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público da Prefeitura de Barra do Corda, a 462 quilômetros de São Luís. São 283 vagas, com formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições no site consulpan.com.br. Até o dia 16 de junho, taxa de R$ 80 a R$ 120. Participe! Continuando com o seletivo do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, que oferece uma vaga para o cargo de professor substituto na área de língua portuguesa para o campus São Luís, Centro Histórico. As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 19, e seguem até o dia 26, pelo site portal.ifma.edu.br. Taxa de R$ 70. Não perca! Finalizando com o concurso da SEDUC, Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, para o cargo de professor com atuação na educação escolar indígena. São 84 vagas para ensino fundamental e 80 para o ensino médio, nos municípios de Açailândia, Barra do Corda, Imperatriz, Santa Inês e Zedoca. Inscrições no site sistemas.educação.ma.gov.br até o dia 23 de maio. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Vamos agora às notícias do esporte. Mária Nogueira, a gente começa falando sobre Cavalo de Aço e Bode Gregório, que ficaram apenas no empate no primeiro duelo da final. Disputa aí no jogo de ida pela final do Campeonato Maranhense ficou em 0-0, diante de uma torcida que lotou o estádio Frei Epifânio, Imperatriz. O MAC, aliás, Imperatriz e MAC, foi lá Imperatriz no jogo, tá? Criaram poucas oportunidades na noite de ontem. A equipe colorada tentou se impor e fazer valer o fator casa, mas não conseguiu superar a disciplina e a marcação do quadricolor. No primeiro tempo, se limitou a fazer finalizações de longa distância e cruzamentos para a grande área. No segundo tempo, o Cavalo aumentou a pressão nos primeiros minutos e esbarrou na defesa do Bode. As equipes fizeram mudanças, mas caíram de produção. O jogo ficou apenas no 0-0, marcado aí por faltas sem gols. A decisão ficou para o jogo de volta. Imperatriz e Maranhão Atlético se reencontram no sábado, dia 17, para decidirem o título de campeão do Campeonato Maranhense 2025. A partida começa às 3h30 da tarde no Gigante da Vila Palmeira, em São Luís. É isso aí, vamos torcer também, trazer as informações. Falando agora sobre Tubarão Basquete, encarando o Cerrado hoje, lá em Brasília. As equipes disputam mais uma partida do retorno da fase de classificação na LBF 2025. Sampaio é líder isolado no torneio, com 23 pontos, enquanto o Cerrado ocupa a 8ª posição, com 18. A equipe tricolor embarcou ontem para a capital federal praticamente com todo o elenco e pode ainda realizar um treino leve na quadra antes da partida. A meta do time é permanecer invicto fora de casa. O confronto entre Sampaio Basquete e Cerrado acontece às 8h30 da noite, hoje, tá? No ginásio da ASEB em Brasília. E no sábado, dia 17, tem outro duelo do tricolor fora de casa também, diante do Sodier Mesquita, isso lá no Rio de Janeiro. Vamos torcer. Leia Adalberto, quarta etapa do beach tênis do Maranhão começa hoje em Imperatriz. A quarta etapa da competição promovida pela Federação de Beach Tênis do Maranhão começa hoje, dia 15, e segue até domingo, dia 18, na Arena Império Beach Tênis, estruturada com 10 quadras em Imperatriz.
a 632 quilômetros de São Luís. É isso aí, a competição reúne 400 atletas de alto nível, lá de Imperatriz, aqui de São Luís e também de outras 6 cidades do interior do estado, que também vão contar com representantes dos estados do Pará, Tocantins e Minas Gerais. A etapa vale 300 pontos no ranking estadual e nacional da modalidade e oferta premiação que ultrapassa R$70 mil. A programação começa hoje às 7h, com categorias de idade. Amanhã, dia 16, é a vez das disputas das categorias mistas, às 6h, é o que acontece. Pois é, no sábado, dia 17, tem aí os jogos do masculino D e sequência das categorias de gênero, às 8h. No domingo, as últimas partidas contemplam a categoria sub e também a sequência de categorias de gênero, às 9h. Mais informações na página oficial do Instagram, @Maranhão Beach Tênis. É isso aí, redação aqui com Joelma Valdez, e você confere mais esporte meio-dia aqui na Rádio Universidade FM, no apito inicial. Sábado é às 11h, fique ligado, 7h53. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista sobre a estreia do programa Acessibilidade para Todos. A gente vai conversar com o radialista Mano Morelles. Confira. A Universidade FM exibe, a partir desta segunda-feira, dia 19, um novo produto. Trata-se do programa Acessibilidade para Todos. A atração vai ser conduzida pelo sonoplasta da 106, radialista Mano Morelles, com veiculação de segunda a sexta, às 10h e às 6h30. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Mano Morelles. Morelles, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes da Universidade FM. É uma honra, né, estar fazendo parte dessa casa e falando de um tema tão importante que é a acessibilidade. Maravilha, finalmente. Um programa, né, ou início, né, de mais uma iniciativa futura, né, para um programa mesmo de fato, porque esse vai ser um programa curto, né, mas já é alguma coisa, né, Morelles? Eu queria que tu falasse aí sobre justamente isso, né, de já ter um espaço na rádio, né, rádio que tu já está trabalhando aqui como sonoplasta, né? Você que é cego, né? E consegue trabalhar de uma maneira magistral, é conhecido também pela parte artística, pela veia artística como rapper, tratando de temas, né? De acessibilidade, inclusive. Enfim, qual o significado disso, né? De já ter um programa aqui para falar para esse público que é grande, né? Numeroso. Justamente, esse programa, na verdade, é algo muito importante, é algo que a gente já vem lutando há bastante tempo para concretizar, e a ideia surgiu, na verdade, a partir da professora Josi Bastos, né, que é a diretora aqui da nossa rádio, e ela sempre defendeu a bandeira das pessoas com deficiência dentro da universidade, né, quando ela era diretora da TV UFMA, tinham alguns alunos aqui de comunicação na área de jornalismo e relações públicas, né, o Ronilson Almeida, que também é deficiente visual, e a Cleudiane, que também tem baixa visão, e lá na TV a professora desenvolveu um projeto muito bom com eles, e a partir disso conseguiram inclusive colocar o intérprete de Libras, né, na TV UFMA, para interpretar em Libras o jornal da TV UFMA. E quando ela veio aqui para a rádio, né, abriu-se o edital Comunica Mais, que foi justamente para contratar novos profissionais aqui para a rádio, novos bolsistas, e eu acabei vindo, né, tendo a felicidade de participar desse projeto e atuar aqui como bolsista, e né, nós, a partir desse momento, desenvolvemos a ideia de colocar um programa sobre acessibilidade no ar, que, diga-se de passagem, eu até digo que é o primeiro dentro do rádio maranhense que trata exclusivamente dessas questões, né? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil, às vezes muita coisa acontecendo também aqui no estado, mas tem pouca visibilidade, né? Nós temos atos dos movimentos de pessoas com deficiência, nós temos times, né, de basquete de cadeira de roda, ou seja, temos o esporte acessível aqui dentro da universidade, temos várias instituições,
voltadas para pessoas com deficiência, como a ASMA, que é a Associação dos Surdos Maranhenses, a Escola de Cegos do Maranhão, e a ASDEVIMA, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão, só para citar algumas, que promovem várias e várias atividades ao longo do ano, né, vamos dizer assim, que não tem divulgação a nível estadual, é uma coisa ou outra que passa assim em alguma rádio ou outra, né, a gente sabe que a internet ela está aí para facilitar o acesso, mas o rádio ele é algo que permanece vivo, né, que está presente, e é necessário que a gente coloque essas informações no rádio para que as pessoas, inclusive, saibam que as pessoas com deficiência também se movimentam e também estão aí lutando pelos seus direitos, pelos seus objetivos e praticando várias atividades no dia a dia. Maravilha. Morales, eu queria que tu falasse agora justamente sobre o aspecto, né, o fato de esse programa ser produzido por pessoas PCD, né? Você e o Antônio Carlos, né, que vai ser, né, colaborador, e já começa nesta segunda-feira, como é que vocês estão trabalhando isso, né? Os temas, enfim, vai ser um programa diário, né? Rápido, mas diário, isso é bom, né? Lembrando mais uma vez, às 10 da manhã, diariamente, às 10 da manhã e às 6:30 da tarde. Enfim, com que tipo de informação, como é que vocês estão elaborando esses programas diários? Bem, o Antônio Carlos, ele veio aqui na rádio alguns dias para conhecer e para tentar vincular, né, tentar se aproximar da rádio para justamente desenvolver um programa voltado para PCD. E ele também sentiu essa falta, ele é um PCD que tem deficiência física, e ele sentiu essa falta de programas dessa natureza dentro do rádio maranhense. E aí meio que a gente uniu o útil ao agradável, né? Ele veio aqui querendo saber como que fazia para se colocar e tal, se tinha já alguma ideia, e a gente apresentou, né, a nossa ideia primária do acessibilidade para todos para ele, e ele abraçou. E aí, por conta das minhas atividades diárias aqui na rádio e fora, eu não estava tendo condições de produzir o programa inteiro só. E aí ele ficou com a parte de roteirização, né, de redação, de produção, e eu vou ficar com a parte de edição e apresentação, enfim. E o programa ele vai buscar tratar vários aspectos, né? A gente pretende falar sobre tecnologias assistivas, né? Dentro dessas tecnologias assistivas a gente cita os leitores de tela, por exemplo, que são softwares de voz utilizados nos computadores e celulares por pessoas cegas, né? Devido a gente sabe que muita gente às vezes vê um cego mexendo no celular, mas e fica querendo saber como que ele consegue. A gente pretende falar sobre atividades, como eu falei anteriormente, desenvolvidas pelas instituições ligadas às pessoas com deficiência aqui do estado, né? São várias atividades que acontecem. A gente pretende divulgar também pautas nacionais, governamentais, que, por exemplo, venham beneficiar as pessoas com deficiência, enfim, tratar de todos os temas relacionados a este público e dar algumas dicas também, né, futuramente dar algumas dicas de como lidar, por exemplo, dicas como, por exemplo, se você encontrar uma pessoa cega na rua e você for ajudar, você chega e pergunte, e não simplesmente aponte para ali, para lá, porque ele não vai estar vendo, né, se a pessoa está apontando para a direita ou para a esquerda, dicas nesse sentido de orientar a sociedade como um todo e mostrar que as pessoas com deficiência, né, mais uma vez falando, estão aí ativas. Preparar a sociedade para o acolhimento, né? O acolhimento e, enfim, saber lidar com essas situações. Justamente. Preparar para o acolhimento e desmistificar muita coisa, né? Principalmente a questão que muitas pessoas, mesmo no século XXI, com toda essa tecnologia e com tudo isso, ainda existe uma certa parcela da sociedade, uma grande parte que trata as pessoas com deficiência como coitadinhas, como às vezes até uma palavra um pouco pesada, mas às vezes até inúteis, como pessoas que de repente não conseguem, por conta da deficiência, não conseguem desenvolver atividades diárias, não conseguem ter uma independência. É o capacitismo. Justamente, é o chamado capacitismo. Então a gente busca preparar a sociedade para esse acolhimento, mas não só isso, de conscientizar que apesar de todas as limitações, nós também somos pessoas normais, né, que temos nossos direitos e deveres como toda a sociedade. É isso aí, tem anseios também, não é isso? Justamente. Pelo contrário, tem muita capacidade, né? Eu queria que tu falasse agora, para a gente finalizar, justamente sobre
os impactos, né, que vocês esperam que tenham, que esse programa tenha, né, enfim, até reverberar, né, quem sabe até aumentar em termos de inserção, não só aqui na Rádio Universidade, outros locais também, acabe influenciando, né, viralizando, como se diz hoje em dia, né, essas coisas de abordagens, né, abordagens para esse público, como já disse, né, é diverso, vota. É muito importante isso, né? São pessoas que votam e, claro, querem trabalhar, querem inserção. Essa é a verdade, né? Enfim, o que vocês esperam, as expectativas justamente de impacto dessa iniciativa aqui da Rádio Universidade com vocês? Bem, além do impacto de grande audiência, claro que nós esperamos que esse programa ele consiga ter uma grande audiência, né, dentro do Rádio Maranhense a nível nacional e por que não dizer mundial, né, já que estamos na internet. A Universidade FM ela tem uma conexão, digamos, uma conexão planetária, de qualquer ponto do planeta você pode ouvir a 106,9 através da internet, mas o impacto é justamente esse. Tem a questão da conscientização da sociedade, como a gente falou agora há pouco, do acolhimento e da inclusão das pessoas com deficiência dentro dos espaços, mas eu acredito que o impacto maior de todos sobretudo, conscientizar até as próprias pessoas com deficiência, que de repente ouvem o rádio, porque principalmente a pessoa com deficiência visual, eu falo mais porque é a deficiência que eu tenho e eu estou mais envolvido dentro dessa questão, que tem muitas pessoas com deficiência visual que estão em casa, que às vezes não tem um apoio da família, um apoio familiar para estudar, não tem ninguém ali para dar um incentivo, mas ela está ali ligada no rádio sempre. Então, às vezes, ali ela ouvindo Acessibilidade para Todos, ela já vai pensar, poxa, se tem duas pessoas com deficiência trabalhando em uma rádio, buscando trazer informações para a gente, eu também consigo, eu também posso estudar, eu também posso ser independente, eu também posso chegar até a universidade e, por que não, futuramente também trabalhar não só aqui na Rádio Universidade, mas em outras rádios, né? A gente acredita que esse programa, ele também, outros radialistas, outras pessoas que trabalham em outras rádios ouçam e possam ampliar essa ideia, por que não, né? Fazer com que as pessoas com deficiência tenham mais chances, porque é algo que, infelizmente, nós não vemos aqui no estado, dentro das emissoras de rádio, né, e TV também, pessoas com deficiência trabalhando, sobretudo visual, né, e a gente sabe que tem muita gente com deficiência que gosta de áudio, que gosta de rádio, que sabe editar, inclusive, mas que não tem a oportunidade para trabalhar. E aí a gente, trazendo essa ideia, esse programa, a gente quer, inclusive, que o impacto maior, como eu falei agora há pouco, além de conscientizar o próprio PCD, que ele seja uma abertura para que as pessoas entendam que o deficiente visual, que as pessoas com deficiência como um todo, elas têm capacidade de trabalhar, de se incluir e de fazer todas as atividades que praticamente que uma pessoa dita normal consegue fazer. Maravilha, vamos torcer, claro, para que isso seja sucesso. Tá, acabei de conversar aqui com Mano Morales, né, radialista, sonoplasta aqui da 106 e que vai estrear à frente do Acessibilidade para Todos, programa que estreia nesta segunda-feira, dia 19, aqui na Rádio Universidade. Morales, muito obrigado pelas informações, enfim, boa sorte nessa empreitada. Eu que agradeço, Adalberto, agradeço a você, agradeço a professora Josi Bastos, ao Paulo Pellegrini, né, que sempre está dando essa força para a gente aí, trabalhando junto com a gente para fazer essa vinculação desse programa que vai ser maravilhoso, vai ser algo muito importante, e aproveitar também para mandar um abraço, né, um abraço caloroso para todas as instituições e todas as pessoas com deficiência que estão ouvindo o nosso programa, todo o pessoal do Movimento das Pessoas com Deficiência, do Conselho, né, do Fórum da Pessoa com Deficiência, que são instituições que existem aqui no Maranhão e estão ativas sempre, promovendo atividades, e a gente pretende estreitar esses laços, essas conexões através do rádio, né? Muito obrigado a todos os ouvintes e escutem, né, a partir de segunda-feira, o Acessibilidade para Todos na Rádio Universidade FM. É isso aí. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, também nos tocadores de podcasts com o perfil, né, da 106. Até a próxima. E assim a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo para você a voltar amanhã. Olha, peraí, Maria Nogueira, já esquecendo aqui da informação que Borges mandou, tá? A atualização sobre a van, né? Atualizando aqui sobre as informações em relação
os veículos, né, que pegaram fogo na Avenida dos Franceses, na altura do terminal rodoviário, acidente envolvendo uma van e também um carro de passeio que estava desgovernado e acabou colidindo com uma van. Os 2 veículos pegaram fogo, foram completamente consumidos pelas chamas. O motorista do carro, né, estaria inconsciente. Antes, havia batido em um ônibus. Após a colisão com a van, o motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens. Esse resgate foi feito por taxistas, né, que estavam lá no local. Isso antes que as chamas tomassem conta do veículo. Os passageiros da van conseguiram deixar o veículo antes que o pior acontecesse e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Até ainda há pouco, o motorista aguardava o SAMU. Foi assistido inicialmente dentro da rodoviária. O trânsito está comprometido, né, nessa região aqui da área da Praia Grande, e a associação do acidente com embriaguez do motorista do carro de passeio não foi confirmada, só para lembrar. Informações aqui de Borges Júnior. 8h07, a gente já passou do limite, né? Mara Nogueira assume agora com Sessão das 8, muita música boa nesta quinta-feira, hoje dia de... Hoje a sessão delas, Vozes delas. Femininas, Vozes estarão aqui femininas. presentes no Sessão das 8. Com Mayra Nogueira. Antes tem Rádio Ciência, tá? Amanhã a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106.